Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, que privilégio estar com vocês nesta noite para compartilhar a palavra de Deus. Deus está aqui, e onde Deus está, a esperança, a restauração, a salvação, a recomeço. Eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Lido o texto, permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Está escrito, 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Verso 26 a 28. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino morava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor.
Amém. Eu queria pensar com vocês, à luz desse texto, sobre o seguinte tema: não desista de seu sonho. Não desista de seu sonho. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um grande esportista daquele país, Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, audacioso. O sonho de escalar a montanha mais alta do planeta. O sonho de chegar no topo do Pico Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. Ele se preparou para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Ele não conseguiu chegar. 6 meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e para surpresa dele, quando ele entra no auditório, percebeu que propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele olhou para a gravura, abaixou a cabeça, e cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento, ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que todos vocês, todos nós temos sonhos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. É provável, entretanto, que alguns aqui já tenham perdido os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. Talvez alguns aqui já viram os seus sonhos transformando-se em pesadelos. Quem sabe até mesmo alguns aqui já enterraram seus sonhos. Já colocaram no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Pois eu quero encorajar vocês hoje a tomar de volta esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus, porque nós estamos na presença do Deus dos impossíveis, o Deus que fez, o Deus que faz e o Deus que fará maravilhas. Estamos diante de uma narrativa de uma mulher que tinha um sonho bonito, sonho de ser mãe. Mas diz a Bíblia que essa mulher é estéril, seu ventre é um deserto, ela não consegue realizar o seu sonho. Eu fico imaginando que se a Ana vivesse hoje, talvez algumas abordagens ela enfrentaria. Eu acho que a primeira abordagem que ela enfrentaria seria a seguinte: ô Ana, você está doente, você ora tanto, você chora tanto, o problema não se resolve. Você tem que fazer uma análise mais meticulosa, Ana, na sua árvore genealógica, porque é provável que tenha alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família. Enquanto essa maldição não for quebrada, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém chegaria para ela para dizer o seguinte: ô Ana, você deve ter alguma coisa escondida na sua vida ainda que não foi revelada. Você tem que confessar esse pecado, porque enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curado, como os amigos de Jó falaram para ele. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém chegaria para ela dizendo o seguinte: Ana, você tem que ir num culto de libertação,
porque deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. Tem que ser expulso, senão você não vai ser curada não. Só que o problema de Ana também não era demônio. Vejam comigo, por favor. O versículo 5 nos informa que foi o próprio Senhor que a deixou estéril. Agora, olhem comigo o verso 6. Foi o próprio Deus quem fechou a sua madre, de tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado escondido, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Bom, mas isso parece dar um nó na nossa cabeça. Porque você pode imaginar a seguinte cena: mas como assim? Mas como assim? Se Deus é bom e Deus é, se Deus é onipotente e Ele é, como é que Deus pode adiar os nossos sonhos? E os nossos sonhos mais legítimos? Pois é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite. Por que Deus adia os nossos sonhos? Primeiro, para mostrar-nos que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração que deu uma guinada no Evangelho, do Evangelho cristocêntrico para o Evangelho antropocêntrico. Parece-nos que a ênfase hoje não é mais que a vontade de Deus se faça na terra, mas que a vontade do homem prevaleça no céu. Parece que hoje é Deus quem está a nosso serviço, e não nós a serviço dele. Então Deus adia os nossos sonhos para nós entendermos uma coisa: a maior necessidade nossa não é da bênção de Deus, é do Deus da bênção. A maior necessidade nossa não é de coisas, é de Deus. Nós vivemos uma geração que busca a bênção. Eu vou atrás da bênção, eu corro atrás da bênção, eu vou para o culto para esperar a minha bênção. Não. Eu posso ter todas as bênçãos de Deus, se eu não tiver Deus, nada disso me satisfaz. Eu posso ter riqueza, eu posso ter saúde, eu posso ter prosperidade, eu posso ter o mundo aos meus pés. Se eu não tiver Deus, nada disso me satisfaz. Porque os sonhos de Ana foram adiados, ela começa a colocar Deus no topo da sua agenda, da sua vida, do seu coração. Segundo lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nós compreendermos que tudo que temos e tudo que somos veio de Deus, é de Deus e deve ser consagrado para Deus. Olha o que Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Sem essa compreensão, Samuel teria sido um ídolo na vida de Ana. A vida dela teria gravitado ao redor de Samuel. Você e eu cremos que Deus é abençoador. Ele abençoa mesmo. Mas às vezes, se não tomarmos cuidado, a gente recebe a bênção de Deus e substitui o abençoador pela bênção. Eu exemplifico. A pessoa pede para Deus prosperidade, por exemplo, e Deus abençoa com prosperidade. A bênção do Senhor enriquece e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Mas aí a pessoa começa a prosperar financeiramente, ela não tem mais tempo para Deus. Dá um feriado, ela vai para o sítio, ela vai para a praia, ela vai para um hotel, ela vai para não sei para onde.
Ela está tão ocupada cuidando das bênçãos que não dá para ir mais numa vigília de oração na igreja, não dá para ir numa reunião de oração mais na igreja, não dá para ir num culto de semana mais na igreja, porque ela está ocupada demais com as bênçãos, não tem mais tempo para o abençoador. É muito importante você entender que a vida que você tem é de Deus, a família que você tem é de Deus, a casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, o dinheiro que você tem é de Deus, os filhos que vocês têm são de Deus, e vocês precisam então devolver para Deus aquilo que o próprio Deus tem dado a vocês, para que a bênção não se transforme num ídolo, para que o abençoador não seja substituído pela bênção. Terceiro lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos sonhos. Qual era o sonho de Ana? Ser mãe, só isso. Qual era o propósito de Deus para Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Irmãos, nós somos a geração do fast food, do drive-thru. A gente pensa que a oração é apertar um botão aqui na terra e o efeito acontece imediatamente no céu. A gente não tem paciência para esperar. A Bíblia diz que Abraão era o pai da fé, mas ele precisou esperar 25 anos para o filho da promessa nascer. A Bíblia diz que Isaac era um homem de oração, mas ele teve que orar 20 anos para a mulher dele ser curada. Então preste bem atenção nisso. Se Deus está demorando, não é porque Deus é sádico, é porque Deus está preparando algo maior e melhor para você. Porque os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais elevados, os propósitos de Deus são melhores do que os nossos melhores sonhos. Quer um exemplo? Quando José estava preso lá no Egito, estava preso injustamente. Ele interpreta o sonho do copeiro-chefe do faraó, e por interpretar que dali a 3 dias ele sairia da cadeia e seria restituído ao seu posto de honra, José faz um pedido para ele: lembra de mim, interceda por mim lá junto a faraó. E diz a Bíblia que o copeiro-chefe se esqueceu de José. Ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pode perguntar: mas onde está Deus? Por que Deus não responde? Por que Deus não age? Por que Deus permite que um filho seu sofra injustiça? Por que Deus permite essa pandemia? Por que crente, pastor, piedoso está morrendo com uma pandemia dessa? Por quê? Se Deus tivesse tirado José da prisão quando ele queria sair da prisão, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Deus espera 2 anos para que naqueles 2 anos o próprio Deus construísse a rampa do palácio para ele sair da cadeia e ser governador do Egito. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus tem o melhor para nós. 4º lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Notem comigo o cântico de Ana no capítulo 2, versos 6 a 8. Olha o que Ana disse: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre príncipes. Irmãos, vocês e eu já vimos pessoas orar, até como se estivessem tomados de uma fé robusta, que beiram a blasfêmia. Quando chegam para Deus, petulantemente diz: Deus, eu exijo, Deus, eu proíbo.
Deus, eu ordeno. Deus, eu decreto. E ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono. Até parece que Deus está assentado aos pés delas. Que loucura, que tolice. O nosso Deus reina. O nosso Deus está sentado no trono. O nosso Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele não pode ser pressionado, ninguém pode colocá-lo contra a parede. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é livre, Ele age quando quer, onde quer, da forma que quer, para o louvor da sua glória. Entretanto, quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. O que me impressiona é que Ana, como crente que era, e o crente pressupõe que é uma pessoa instruída, ela deve ter procurado todos os recursos da medicina da sua época. Brincando um pouco com vocês, toda mulher, e os homens nunca vão entender isso, gostam de bolsa. Até hoje eu nunca vi uma mulher que não gostasse de bolsa. Para cada tipo de roupa, uma bolsa diferente. Eu acho que a Ana devia andar numa dessas bolsas com os últimos exames da junta médica de Ramá, dizendo para ela: não tem jeito, não tem cura. Para você não tem saída. Mas Ana entendia uma coisa: se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. A última palavra é do Deus Todo-Poderoso. Se Ele quiser, tem jeito. Ô irmãos, todos nós já vimos coisas sublimes em resposta à oração. Certa feita eu estava indo a um hospital em Vitória para uma visita. Para minha surpresa, quando eu entro, vejo 3 pessoas da minha cidade, do interior do Espírito Santo. As pessoas me conheciam, eu as conheci também. E lá estava uma jovem de 17 anos com um câncer, já num estado muito avançado. E o médico do interior mandou-a para a capital porque ela precisava de uma internação num CTI, porque não tinha mais como continuar o tratamento na cidade do interior. Só que não tinha vaga no CTI, era um hospital público. Eu conversei com o diretor umas 15, 20 minutos. Ele disse: não tem como, não dá para receber, impossível. Confesso que eu fiquei frustrado. Retorno à porta do hospital e disse: olha, não tem jeito. Mas naquele momento me deu um ímpeto, que não é meu hábito, inclusive, toda vez fazer isso, mas naquele dia eu fiz. Eu disse para eles: bom, aqui não tem jeito para vocês, não tem jeito para você, filha, mas nós podemos falar com quem tem jeito. E ali na porta do hospital eu impus as mãos sobre aquela moça e pedi para Deus fazer um milagre na vida dela. Quando eu acabei de orar, se aproxima um jovem e disse: essa moça, que era conhecida também, tem um primo que é médico numa outra cidade do estado e lá tem CTI. Então vamos ligar para lá. Ligamos, ele atendeu, tem vaga, pode trazer a fulana para cá. E ela imediatamente foi a 180 quilômetros distante. Quando chega, ele pega os exames, constata o problema, coloca na maca, começa a palpar o seu ventre, acha alguma coisa estranha, submeteu aos mais rigorosos exames, não tinha absolutamente mais nada no seu organismo. Naquele dia ela foi liberada para voltar para casa. Isso tem muitos anos. Deus restaurou a sua vida, porque se Deus quiser, tem jeito. Não estou dizendo com isso que todas as pessoas pelas quais eu orei e que você vai orar, que Deus vai curar. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Então não desista de seus sonhos. Não desista de seus sonhos.
Bom, deixa eu entrar para um segundo aspecto dessa mensagem. Todas as pessoas que têm sonhos precisam ficar muito atentas, porque à nossa volta existem assassinos de sonhos. E Ana teve que enfrentar 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival, a Penina. Naquela época, os casamentos, às vezes eram, no caso de bigamia, nesse caso, às vezes até de poligamia. E todo casamento que não é monogâmico é um casamento disfuncional. Vejam vocês que, embora Eucana amasse a Ana, mas a rival dela a provocava. Excessivamente, para quê? Para irritar. Sobretudo quando Ana subia para a casa de Deus. Eu não sei o que a Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus. Que gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo. Cuidado para as pessoas não fazerem os seus nervos ficarem à flor da pele, irritarem você, perturbarem você, roubarem a sua paz, o seu sono, a sua alegria, a sua paz. Não terceirize os seus sentimentos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Todo ano, a Ana subia para lá, todo ano. Não consta a Bíblia em nenhuma das vezes, nem que Eli, nem que Rofini, nem que Finéias olhasse para ela, conversasse com ela, orasse por ela, orasse com ela. A primeira vez que o sacerdote conversou com Ana foi para sacar contra ela um pesado libelo acusatório, chamando-a de bêbada, filha de Belial, dentro da igreja. Eu estou seguro disso. Se a Ana fosse membro de uma das nossas igrejas, ela ia sair da igreja. Ah, tem certeza. Por muito menos as pessoas saem da igreja. Você conhece crente cristal? Crente melindroso? Qualquer coisinha se melindra. Qualquer coisinha se vai sair da igreja. Eu acho que a Ana ia fazer mais um pouquinho. Eu acho que ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Mas Ana é uma mulher madura. Ela diz: não, meu senhor, não estou bêbada não. Eu sou mulher atribulada de espírito, que eu estou fazendo é derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, portanto, a tua serva com filha de Belial. Não permita que os seus sonhos sejam roubados de você, nem mesmo dentro da igreja. A terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi seu marido Eucana. Eucana era um maridão, presente, amigo, solidário, amoroso, provedor. Mas Eucana tinha um problema. Ele não acreditava em milagres. Ele conhecia a história bíblica. Ele sabia como Deus havia curado Sara, como Deus havia curado Rebeca, como Deus havia curado Raquel. Ele via sua mulher chorando, orando. Mas não consta a Bíblia em lugar nenhum que Eucana tivesse se juntado a Ana e falou: minha filha, eu sei que você quer ser mãe, eu vejo a sua luta para ser mãe, eu vejo a sua oração, o seu choro, a sua insistência com Deus, então conta comigo, eu estou do seu lado, você vai levantar para orar, eu vou orar com você, eu vou orar por você, eu vou insistir com Deus nessa causa, nós vamos juntos lutar por essa causa. Não consta a Bíblia que ele tenha feito isso, mas confira comigo o versículo 8. Uma coisa ele fez, e eu vou parafrasear o que ele fez aqui. Teve um dia que ele chamou a Ana para uma conversa. Aquela conversa assim, com a porta do quarto trancada. Eu acho que a conversa foi mais ou menos o seguinte: ô Ana, vem cá, filha. Ô Ana, eu não estou te entendendo. Eu não aguento mais ver você chorar, mulher. O que é isso? Você só vive para os cantos da casa chorando. Para com isso. Para com isso. Para que você fica insistindo com Deus por uma causa perdida?
Você não sabe, Ana, que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura? Para que você fica insistindo com isso? Larga a mão desse negócio, para com isso. Aliás, Ana, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você, mulher. Se fosse hoje, eu diria assim: ô mulher, pense em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para ele. Assassino de sonhos. Cuidado, porque os assassinos de sonhos podem estar muito mais perto de você do que você imagina. Não desista, não desista. Bom, mas eu quero então olhar o último aspecto desta mensagem, que é o que você deve fazer quando os seus sonhos estão sendo adiados. Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, quando os nossos sonhos estão sendo adiados, nós devemos continuar crendo e orando para que o milagre de Deus aconteça. Às vezes, irmãos, a gente desiste no limiar da bênção. Eu gostaria de encorajar você para caminhar um pouco mais, para orar um pouco mais, para jejuar um pouco mais, para chorar um pouco mais, para insistir com Deus um pouco mais, para não retroceder. O fato de você estar enfrentando lutas, o fato de você estar enfrentando circunstâncias difíceis, o fato de pessoas estarem se levantando para você dizendo desista, 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 não é sinal de que você deve desistir. Prossiga um pouco mais, ore um pouco mais, chore um pouco mais, persevere um pouco mais. Deixa eu lhes dar 2 exemplos. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista. Ele escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo, e procurou uma editora para publicar. As editoras têm muita dificuldade de aceitar a primeira obra que alguém escreve. Então ele bateu em várias portas, em várias editoras. As editoras sequer examinaram a obra dele, bateram a porta na cara dele, e ele ficou muito decepcionado. Chegou em casa, jogou os rascunhos do livro no lixo e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos. Dona Ruth, sua mulher, mais crente, mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, catou os rascunhos do lixo e disse: eu vou lutar pelos seus sonhos. Bateu em outras portas, em outras editoras, encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Resultado? Esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da história da literatura. Estava no lixo. Não desista. Não desista. Deixa eu lhes dar um segundo exemplo. Eu gosto muito de política. Acompanho política. Uma das histórias que mais me encantam é a história de Franklin Delano Roosevelt. Estudou em Columbia, estudou em Harvard, entrou na política cedo, progrediu na política, mas o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Com 39 anos de idade, Franklin Delano Roosevelt enfrenta uma poliomielite e fica paraplégico numa cadeira de rodas. Alguém se aproxima dele e diz: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. E ele respondeu: pois eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Nunca desista. Porque Ana insistiu com Deus, porque Ana chorou, porque Ana orou, porque Ana resistiu todas as vozes incrédulas à sua volta, Deus honrou a sua fé, e no momento certo ela concebeu e deu à luz a Samuel, e a outros filhos vieram na esteira. Segunda coisa, o que você deve fazer quando os seus sonhos estão sendo adiados? Primeiro, continue crendo. Segundo, aproprie-se das promessas de Deus.
Meus irmãos, eu me encanto com isto, porque o Eli tinha acabado de falar uma tolice, uma bobagem para Ana, chamando-a de bêbada. Mas agora, ele abre a boca e é um profeta de Deus, quando diz para ela: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aquela palavra tola, a Ana não hospedou no coração, porque você e eu conhecemos gente que está doente emocionalmente, porque alguém um dia disse uma palavra tola. O pai, a mãe, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o marido, a mulher, o professor, o patrão. Aquela palavra entrou e adoeceu a alma. Se alguém lhe disser uma palavra tola, não acolhe isso não. Se alguém imprecar uma maldição sobre você, não acolhe isso não. Mas se Deus lhe der, à luz da Escritura, promessas, acolha essas promessas. Sabe por quê? Em todas as promessas de Deus nós temos o sim e nós temos o amém. Deus não permite que nenhuma das suas promessas caia por terra. Ele vela pela sua própria palavra em a cumprir. Irmãos, nós estamos vivendo esse período de pandemia. Se você ficar ligado na televisão e nos programas jornalísticos do Brasil, eu vou lhe garantir que você vai ter insônia, que você vai ficar doente emocionalmente, que você vai ficar revoltado. Se você ficar assistindo as séries de Netflix e os filmes e mais filmes e mais filmes, você vai ficar doente. Comece a abrir sua Bíblia, irmão. Comece a ler sua Bíblia. Comece a abastecer sua alma com as promessas de Deus. Você quer vitória na sua vida? Alimente-se com as promessas de Deus. Alimente a sua alma com o pão vivo do céu. Leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia, pega um livro da Bíblia, mora nele pelo menos um mês, leia 1, 2, 5, 10, 30 vezes. Finalmente, terceiro lugar, o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina que se os nossos sonhos estão sendo adiados, primeiro, continue crendo. Segundo, tome posse das promessas de Deus. Terceiro, volte às trincheiras da luta. Sabe o que me impressiona? Primeiro, é que quando Ana escuta a promessa de Deus, 2 milagres aconteceram na vida dela, ao voltar às trincheiras da luta. Primeira coisa, é que quando ela sai de Siló para Ramá, o rosto dela já brilhava, não tinha mais aquele semblante triste, deprimido. Mas se ela queria ser mãe, ela tinha que relacionar-se com o marido. Mas uma mulher que vive nos quartos escuros só chorando, só chorando, só chorando, não é nem atrativa para o seu marido. E diz a Bíblia que lá em Siló Deus cura a alma dela, quando ela toma posse da promessa, mas lá em Ramá Deus cura o ventre dela. Primeiro você crê, depois você vê a glória de Deus. Ela saiu do quarto escuro, ela parou de chorar, ela passou a crer. E quando você crê, crer é você tomar posse antecipadamente da vitória de Deus na sua vida. É a certeza, é a convicção. Então, meu irmão, uma palavra para você: pare de ficar reclamando, pare de ficar murmurando. Se você e eu cremos na mesma verdade, eu tenho certeza que cremos, que Deus é soberano. E se Deus é soberano, nós não cremos em acaso. Se Deus é soberano, nós não cremos em azar. Se Deus é soberano, nós não cremos em sorte.
Se Deus é soberano, nós não cremos em misticismo de olho gordo. Se Deus é soberano, nós não cremos em determinismo cego. Se Deus é soberano, nós cremos que todas as coisas são realizadas por Ele, ou permitidas por Ele, para o louvor da sua glória e para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então volte a cantar, então volte a sorrir, então volte a viver, então volte a celebrar a vida, então volte para as trincheiras da luta. Deixa eu ilustrar isso de uma maneira muito simples. Eu gosto muito de ler. E um dos autores que já li, não é nem evangélico. Og Mandino. Se você não leu O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, vale a pena ler. Mas o que me impressionou foi o seu livro autobiográfico. Porque Og Mandino, aos 30 anos de idade, estava falido financeiramente, abandonado pela esposa, abandonado pela filha, caído numa sarjeta, bêbado, no fundo do poço. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico pensando que se um cara que nem crente consegue viver com otimismo, e você e eu, que podemos dizer, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Todo dia você devia abrir a porta do seu quarto e abrir a janela do seu quarto e dar graças a Deus, porque há ar nos seus pulmões. A vida é um milagre. No seu livro autobiográfico, Og Mandino dá uma sugestão muito simples, mas muito prática, para você começar o seu dia bem, animado. Animado. Que crente tem que começar o dia animado. Sabe qual é o conselho dele? Pegue o melhor jornal da sua cidade. Eu não sei qual que é o melhor jornal, se é o Estadão, se é a Folha, eu não sei. Faz de conta que pega os dois, se você está em dúvida, pega os dois. Abra o jornal. Mas, por favor, não comece a leitura nas páginas políticas, que você vai ficar decepcionado, irritado, você vai ter depressão. Então, pula essa página. É claro que você não vai começar a leitura nas páginas econômicas, porque nós estamos dentro de uma recessão, talvez até caminhando para uma depressão econômica, isso vai tirar a sua paz também, pula essa página. Também você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa, então pula essa página também. Bom, você também não deve começar o seu dia lendo as páginas esportivas, porque de repente você é São Paulino e tem anos que você não ganha um campeonato, isso vai também deixar você deprimido. Você quer começar o seu dia animado mesmo? Diz ele, faz o seguinte, abre o jornal na página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Leia tudo, tudo. Os nomes pequenos, os nomes grandes, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nesta lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um sabor especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Nos idos de 1958, os meus pais moravam numa região muito pobre do interior do estado do Espírito Santo. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médico. Quando uma pessoa ficava doente, ela precisava ser transportada numa padiola. Padiola é um lençol amarrado num varal e 2 pessoas carregando pela trilha. A minha mãe estava grávida do seu último filho, em estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente enferma. E o meu pai sabia que ela não aguentaria uma viagem de 40 quilômetros numa padiola. Mandou chamar o médico,
Ele veio, examinou-a e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca, muito doente. E a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Meu pai disse: o senhor tem que me ajudar, o que é que eu vou fazer? Eu falei: só tem uma chance da sua mulher sobreviver, é sacrificar a criança. Se não tirar a criança morre no ventre dela, ela morre junto com a criança. Diante daquele dilema, a minha mãe tomou uma outra decisão: eu não abro mão desse filho.